Olá, amigos da GoAir. Estamos recebendo aqui nos nossos estúdios em Moema este gaúcho da cidade de Encantado, lá no Rio Grande do Sul, que se tornou um ícone no setor de gastronomia. Ele foi o fundador da rede de churrascarias Fogo de Chão, que vai contar um pouquinho da sua trajetória profissional. Ari, obrigado por você ter vindo aqui nos estúdios da GoAir para contar um pouquinho dessa trajetória tua. De quantos anos? Vamos fazer 50 daqui a pouquinho. 50 anos. Daqui a pouquinho é 50 anos. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, prazer te ver, né? Igualmente. Ari, eu te conheço desde, quando você abriu a primeira casa, lá na Avenida Santo Amaro. Ali foi a primeira ou foi a segunda? Segunda. Foi a segunda. Segunda em São Paulo, o terceiro do grupo na época. Foi a terceira? 86 isso. Foi 86. É. 86 ali perto do Borba Gato. Daqui a pouquinho são 40 anos. Né? Quase 40 anos, olha isso. Você quando saiu lá de Encantado... A gente está até conservado com esse tempo. Estamos bem. Você quando saiu lá da cidade de Encantado, você imaginaria que você chegasse hoje na posição que você está como um empresário de sucesso? Não fazia a mínima ideia. Mas acho que a trajetória você vai construindo ela. Então quando eu saí de lá para trabalhar em Aparecida do Norte, aqui no interior de São Paulo. Aparecida do Norte? Aparecida do Norte. Olha. Eu tinha um irmão, meu irmão, Jair, era seminarista, né? Então eu falei que ele fugiu do seminário, mas que fica perto da Santa. Ele veio para Aparecida. Aparecida e aí logo em seguida eu vim também. Eu era o mais novo lá da família. Quantos anos você tinha na época? Eu tinha 15 anos. 15 anos, bem jovem. Bem jovem. E aí, o que vocês foram fazer em Aparecida? Aparecida tinha um amigo do meu pai, tinha aquelas churrascarias de beira de estrada, nos anos 70, que começaram a fazer sucesso pelo Brasil inteiro. Sim. E aí nós fomos convidados para ajudá-lo. E aí veio meu irmão primeiro, depois eu logo em seguida. Aí ficamos um ano e pouco lá. Aí eu tentei entrar na aeronáutica lá no Guaratinguetá. Guaratinguetá. Que não era... E eu estava muito novo, não podia. O teu sonho era ser piloto? Piloto da aeronáutica? E aí não deu, aí de lá... O Jair foi para o Rio de Janeiro e aí 4 meses depois ele foi atrás também para o Rio. Foi para o Rio? Aí no Rio a gente começou a trabalhar num outro grupo lá, que era o Oasis na época, cada um num setor, cada um numa loja. Aí passou um tempinho, eu tentei a aeronáutica de novo. Aí eu fui para o terceiro Comar lá. Conseguiu entrar? Aí entrei. Entrou. Mas daí a minha mãe teve um acidente, e amputou um braço, foi um acidente bem grave. Aí eu teve que voltar para pilotar espeto e ajudar a sustentar em casa. Isso já voltou aí para o Rio? Isso foi nos anos de 77. 77. E você era garçom? O que você fazia lá? Aí passei por tudo, né? Todos os setores de garçom, comi em garçom, depois de chefe de carnes, e depois comecei a coordenar a equipe, e aí eu era o moço que servia a gerência e os donos no fim da noite. Olha. Toda noite eles se reuniam para beber um chopp na beira do balcão, e eu me candidatava para ficar lá. Você estava escalado ali? Não, eu me candidatava para ficar, porque as histórias eram boas. Olha. E eles faziam as discussões de como é que tinha sido o dia, como é que era o trabalho, então eu fui aprender, foi uma baita escola. Olha que interessante. Então aprendi muito com eles na época, até daí eu saí de lá para nós montarmos o nosso negócio. Aí você foi para o Sul. Aí fomos para o Sul. A gente era tão legal nessa época que quando nós resolvemos montar um negócio, a gente juntou com mais 2 sócios e nossos ex-patrões emprestaram dinheiro para a gente fazer o negócio. Olha isso. Negócio incrível isso. Incrível. Acreditavam em vocês. Aí captamos o dinheiro do meu pai, dos meus tios, do ex-patrão e o nosso, das economias que tínhamos, para montar o primeiro negócio. Quer dizer, compramos um negócio que estava em andamento já. Já tinha 2 anos, 1 ano e meio de andamento. Mas já tinha o nome, a marca Fogo de Chão. Já tinha marca. Fogo de Chão, tudo. A gente chegou e só trocou o conceito. A gente lá naquela época era um conceito de à la carte. E a gente colocou o espeto corrido, que era conhecido no Sul. Então a gente foi fazendo esse trabalho, porque as churrascarias de beira de estrada eram no sistema de espeto corrido. Olha isso. Você sabe a base dos rodízios depois de São Paulo. Mudou o nome em São Paulo. Né? Mudou o nome em São Paulo. Porque eu lembro muito bem, eu era bem jovem, eu morava no bairro do Tatuapé.
Eu tinha uma namorada e tinha um Fusquinha. E eu vi que tinha uma churrascaria na Via Dutra que fazia um sistema de rodízio. Aí eu falei para ela, uma coisa que come direto, uma coisa de caminhoneiro, tal, né? Aí eu falei, vamos lá que eu quero conhecer. Chamava-se Roda Viva. Roda Viva, vendo no comecinho da Dutra. Exatamente. Foi um ícone em São Paulo. Foi um ícone. O pessoal saía de São Paulo para exatamente... Tinha dois polos, né? Ou ia para o ABC comer galeto, né? Galeto. Ou ia lá saía para comer nas churrascarias ao redor de São Paulo. Exatamente. Que era uma coisa típica, depois de passar muitos anos, Portugal também era assim. As pessoas, e aí lá em Portugal ainda é assim, as pessoas saem da cidade para ir comer na bairrada, vão comer o leitão, ou vão comer o bacalhau, todo mundo sai para ir nas coisas ao redor da cidade. Exatamente. E aqui parou um pouco esse negócio de sair da cidade. Agora fizeram uma ecoparada lá e aquele rancho português na estrada. Caminho da... E tem na Dutra. O pessoal Dutra, ainda sai, né? Tem na Dutra, tem aqui no 53, tem vários lugares. Aí o pessoal sai daqui pela semana. Exatamente. Você não pode ter que segurar na bebida, né? Não, agora não pode beber, né? Não vai beber, né? Só Guaraná. Cerveja sem álcool. Ou fazer o acordo, quem da família não vai beber. Exatamente. Aí você foi para o sul, aquelas fotos antigas que a gente vê da Avenida Cavalhada? Cavalhada. Foi a primeira, aquelas fotos ali? Lá era um galpãozinho que era um CTGzinho. É tipo um CTG, Centro de Tradições Gaúchas. E ele ficava longe da cidade, era estrada de terra para chegar lá. Então, não tinha jeito de a gente levar cliente se não fosse com alguma coisa que atraísse mesmo. Sim. E quando a gente comprou, só funcionava sexta, sábado e domingo. Quinta-noite, sexta-noite, sábado. E aí a gente tinha que ganhar dinheiro, né? Tinha que pagar as contas. A gente começou a abrir os outros dias da semana. Então, abriu domingo. E aí que no domingo a gente começou a fazer o espeto corrido. Você e teu irmão, seu Jair. Eu, Jair, mais dois sócios, o Jorge e o Aleixo. Tá. A gente ficou junto 30 anos nessa caminhada dos quatro. E aí eu tinha que ter um atrativo de terça, quarta, quinta, como é que... Aí nós fizemos um acordo, tinha um movimento muito grande lá no Rio Grande na época, que era o movimento nativista, que era recuperar a cultura gaúcha. Olha. Então, como a gente tinha ficado fora, quando você fica fora um pouco, você fica saudoso das coisas. Você sai do Brasil, não dá valor para as coisas do Brasil. Quando você sai, você volta, você fica apaixonado pelo Brasil. Exatamente. E a gente saiu do Rio Grande jovens, né? Quando a gente voltou, a gente voltou apaixonado pelas coisas nossas. Sim. Já tinham conhecimento. Então, a gente fez um acordo com um monte de artistas e cada dia tinha um show diferente. Porque os artistas não tinham o que fazer. Não tinha, era tudo jovem, Borghettino, Dante, eles eram artistas jovens, a gente era jovem, tinha 18, 19 anos, eles estavam nessa mesma idade, 20 e pouco, e aí chamávamos eles e falávamos o seguinte, vocês vêm, a gente cobra um couvert artístico, um couvert fica para vocês e a gente fica com a comida. E aí eles tinham um ganho de segunda a quinta que eles não tinham shows. Tá. E aí foi uma parceria muito boa disso. Eu me lembro que o Borghetti falava, eu não quero cachê, a minha parte me paga em cerveja. Cerveja. Borghettinho. Ia jogador de futebol na época lá? Todo mundo. O Falcão ia muito. Lá a gente fez a despedida do Falcão para ir para o Roma. Olha isso. Mas a casa era bem montada? Quantos lugares? Era 140 lugares. Tá. Mas era charmoso, né? Porque era um galpãozão de terra batida. Olha isso. Não tinha toalha, não tinha nada. E eles iam em função da atração e da carne. E do serviço. Da carne. Eu era o churrasqueiro. Você era o churrasqueiro? E aí a churrasqueira era de frente, assim, para o salão. Então, eu me lembro que o Jair Soares era o governador, ele vinha sempre lá. Soares. Ele morava na frente. Aí ele falava, me chamavam de gringo. Como você é descendente de italiano e austríaco, lá é tudo gringo, né? Não é gaúcho, é gringo. É gringo. E aí, gringo, o que eu vou comer hoje? Lá nós vendíamos o que o mundo fez depois. É o que eu achava no mercado para comprar. Sim. Então, se tinha picanha boa, eu comprava. Se tinha costela boa, eu comprava. Não ia de maminha. Se tinha lombo de porco, eu comprava. Se não ia de maminha. Eu que tinha. E aí era sempre 4 ou 5 cortes só, não tinha mais que isso. Era uma coisa bem artesanal mesmo. Então comprava... Mas era o espeto corrido ou não? Não, era só à la carte. O espeto corrido era só no domingo. Só no domingo. Mas daí começou a fazer sucesso, nós estamos passando para os outros dias. Você já trouxe para sábado. E aí nós fazíamos 2 operações, ou à la carte, ou rodízio. Você podia optar. Quando a gente veio para São Paulo, a gente veio com essa proposta de fazer as 2 coisas. Sim. Então você podia optar por pedir uma costela e uma salada. Sim. Ou pedir o rodízio inteiro. Entendi. E essa casa existe até hoje? Não. Ali fechou e tudo mais e tal.
2000. 2000. E vocês ficaram quanto tempo operando essa casa lá? Ficou 79 a 2000, 15 anos. 15 anos. E seus bens valiosos estão seguros? A Securo é uma empresa especializada em segurança que aluga caixas de diversos tamanhos no seu cofre interno em um bunker nas alturas. Aqui, seu acesso é exclusivo, preservando sua identidade e a confidencialidade dos seus bens. Alugue uma caixa-cofre em nosso bunker e proteja o que você tem de mais valioso. Securo, a segurança dos seus bens em sigilo. E quem que deu o estalo? Pô, vamos ir para São Paulo, Não, vamos desbravar? Não fomos nós que deu o estalo. Quem Quem deu o estalo foi o seguinte, tinha o festival o MPB lá, de música brasileira, Sim. E faziam no Gigantinho. Gigantinho, E aí, do Inter. E aí tinha os jurados. Então, quem que era o jurado daquele ano? Era o Silvio Lancelotti, Lancelotti, o Dias Gomes, Gomes, Goulart de Andrade, olha, e mais uns, o César Camargo Mariano. olha. Esses caras, eu não conhecia ninguém, mas eles vieram 4 noites seguidas lá no restaurante. Olha isso. Eles tinham uma coisa de sair do show, vinha lá, e aí nós tínhamos o show, um dia estava o boletim, e a gente fez comida boa e tratava bem, era uma grande festa, era uma casa, a gente recebia todo mundo como uma casa, como são os nossos restaurantes até hoje. Sim. Você vai no NB, é isso, você vai em Porto Alegre, meu cunhado recebe todo mundo na porta e conhece todo mundo pelo nome. Fala pelo nome. Pelo nome, todo mundo. Olha isso. E a nossa, mesmo tendo crescido, a estrutura continua tendo essa coisa de ir próximo do cliente. E aí, no último dia, o Silvio Lancelotti se apresentou, eu não sabia nem quem era, não sabia quem era, nem jornalista, não sabia nada. Jornalista. E aí ele falou, eu sou jornalista, eu escrevo sobre gastronomia, estou aqui no negócio, mas... Escreveu o Jornal Goiás. E aí ele falou, então ele falou, quando... domingo, pode comprar o jornal Folha, que eu vou fazer uma matéria especial falando só de vocês. Olha, eu gostei legal. demais de vocês. Olha isso. Ele é italianão, gente boa, né? Era, né? E eles fez isso. No domingo saiu 2 páginas. Na Folha. Na Folha, que a Folha tinha 1,5 milhão de tiragem naquela época. Era um negócio de louco. Aí eu despertou, falei, agora a gente tem que ir embora, vamos para São Paulo. Já estava capitalizado, já tinha uma reservinha. Não estava capitalizado, estava com menos dívida. Menos dívida. Capitalizado eu nunca estou, nunca com menos dívida. Menos dívida. Mas estava lá com coragem, falei, pô, vamos lá. E sempre você com o teu irmão, super afinado, um com o outro e tudo mais. E vocês vieram para cá e fecharam lá ou continuou rodando lá? Não, continuou rodando bastante tempo. E aí a gente veio para cá nos anos 80, né? Sim. Em 85 a gente veio para cá. E aí continuou até 2006, continuou bastante tempo depois. Continuou bastante tempo. Outras pessoas que tocavam lá e tudo. Então, a gente começou a profissionalizar tudo. E em 80, você chegou em 80 e aqui em São Paulo? 85. 85. E já abriu a primeira lá na 86, na Moreira, 87. Na Moreira Guimarães. Aqui foi bem rapidinho, 86, 87, paramos 10 anos sem fazer nada. Aí depois internacionalizou. Sim. Ficamos mais 15 anos e aí vendemos. Aí venderam. Aí foi a tua trajetória. Começo, meio e fim. Mas esse caminho deu 30 anos, né? 30 anos. 30 anos. Olha, o que te encantava mais dentro desse universo da churrascaria? Era o atendimento? O que te encantava, o que te fascinava? Eu sempre gostei muito de gente. De gente. Gente. Então, gente para atender, treinar, colocar eles numa posição diferente. E gente cliente, porque eu aprendi demais com os clientes. Você tinha uma troca muito grande? Muita gente boa. Você e mais um caminhão de gente. Você ficar falando nomes aqui, o Silvio e todo mundo. Eu me lembro que o Silvio me dava toques assim, ó. Tem restaurante que no começo do movimento tem um serviço, no meio tem outro, no final tem outro. Eu espero que o teu seja sempre igual. Então, o Goulart Andrade era um cara que toda hora bebia vinho, me ajudou demais também. É o famoso vem comigo. Vem comigo, ele vem comigo. Aí nós parávamos para beber, ele ficava me dando toques do que tinha que melhorar, o que não tinha. Tinha um arquiteto também na época que eu contratei, que era o Mauro Bernardes, ainda está por aí. E o Mauro era arquiteto sempre assim mais refinado. Sim. E aí ele foi polindo os gaúchos, né? Foi dando um polimento. Foi dando os polindo os gaúchos. E aí o negócio foi andando. E depois... Aí começou a sobrar um dinheirinho. E começou a sobrar um dinheirinho, eu comecei a viajar, porque sempre adorei viajar. Então eu já conheci o Brasil inteiro, conheci a América do Sul inteira. Falei, quando deu lá para os anos 88, por aí, começou a sobrar dinheiro, eu comecei a ir embora. A primeira viagem para a Itália, porque era o sonho da Itália, aí comecei a Europa toda, e aí fui conhecendo mais de gastronomia, aí eu me apaixonei pela gastronomia.
Como é que apaixonou pela gastronomia? Numa das viagens que estava com um amigo, o Aldo e mais um dono de restaurante de Porto Alegre, ficamos na casa de algumas pessoas. Na Itália. Na Itália. E aí um desses senhores que nós estávamos na casa dele, começou a me falar que nós tínhamos restaurante, começou a falar um monte de perguntas de restaurante, né? E eu não entendia nada quase de restaurante. Todo. Eu entendia mais ou menos de churrasco e pronto, né? Picanha, e aí maminha. ele falou, mas o que cazzo de dono de restaurante é você que não sabe nada de restaurante? Como é que você sobrevive? Falei, como é que é isso? E ele entendia muito como entendeu. A gente ficou lá quase 3 meses, uma lição de levar em restaurante, de aprender de como era e como não era. E foi uma puta sorte, aquelas baita sorte da vida. Olha isso. Isso foi em 88 para 89. Quando deu abertura, eu estava com todas aquelas coisas frescas que eu tinha aprendido lá. De cartas de vinho, de novos cardápios, de apresentação. Ele te falou tudo isso? Tudo. A gente discutiu tudo isso. Então, um ano depois, parecia um passe de mágica. Aconteceu e eu sabia tudo. Olha que incrível. Aí, a abertura, eu me aproximei do Otávio Piva lá, que era na época. Da Expand. Da Expand. O Otávio foi um grande amigo até hoje, mas me ajudou demais nessa parte de colocar sommeliers espertos junto. A gente fazia venda de tudo. Eu acho que nós fomos a primeira época que a gente fez vinhos top de linha em taça, que não existia no Brasil, adegas climatizadas fantásticas. A gente fez um caminho junto com o Otávio, que o Otávio já fazia isso no Santa Maria, né? Sim. E aí nós puxamos, e o Otávio tinha um bom gosto extremo, né? Um gosto extremo. Então, ali foi uma outra passagem que teve. Com isso veio a abertura também de importação de produtos todos, de carnes, de tudo. E nós fomos mudando de patamar. E aí entrou os ar-condicionados nos restaurantes. E a gente foi fazendo o caminho de mudar de patamar a cada ano. Então, todo ano, chegava em janeiro, eu tinha um programa do que eu ia fazer. E de lá até hoje, eu continuo assim. Quando chega outubro, novembro, eu faço o business plan do ano seguinte dos grupos. Outubro, novembro. E daí eu já deixo tudo pronto que eu vou implantar em janeiro. Janeiro eu raramente tiro férias, porque sabe, as primeiras 2 semanas eu quero estar dentro e implantar o que vai fazer no ano inteiro. Então, quais as modificações, qual o cardápio vai ser, o que vai ter de novidade, qual a decoração nova, o que tem que atualizar. Mas eu lembro muito bem que você tinha um diferencial espetacular, que você já fazia um marketing na largada, que eram os garçons. Eu lembro que você alugava uma casa ali no bairro, acho que era da Vila Olímpia, e os garçons, eles saíam de manhã, tudo com aquelas bombachas, atravessando ali a Avenida dos Bandeirantes. Era uma coisa, olha lá, o garçom, não é do Fogo de Chão, o garçom. Isso aí era realmente uma coisa... Isso era na época, era Outdoor Vivo, tá? Isso foi antes do digital, tá? Outdoor Vivo. Mas foi antes do celular, tá? É verdade, não existia. Antes do celular. Não existia. Você tinha esse diferencial, que você já mostrava os garçons, e aí onde é que dava o show? O atendimento, o treinamento que vocês preparavam aquele pessoal. Ainda hoje, né? Assim, você consegue manter muito tempo. No NBS temos lá um programa, tem no Marimonte também, um programa. Hoje de manhã eu estava com isso, das 9 às 11h30, fiquei fazendo isso, fazendo treinamento com todos os gerentes de todas as lojas. E apontando, os regionais são muito bons, tem um timaço no Marimonte, um timaço no NB, que cuida de gente, cuida de serviço, mas eu ainda acompanho. Mensalmente tem uma reunião que eu acompanho para ver como é que está a implantação, para dar os toques, como é que eles estão indo, ajudando até hoje. Até hoje? Até hoje eu faço isso, porque eu gosto de fazer isso, eu gosto de estar perto da equipe. Eu gosto de entender, tanto é que no próximo mês, o que nós temos para a equipe, eu não vou falar nada, nenhum dos diretores vai falar nada. Cada um vai contar a experiência dele do dia 7 desse mês ao dia 4 do mês de junho. O que cada um fez, de surpreender o cliente. Cada um dos gerentes, como é que ele surpreendeu o cliente? Ele vai contar a história dele. Como é que ele conseguiu fazer o trabalho melhor e como é que ele conseguiu preparar a equipe dele melhor. O que ele transferiu de conhecimento para a equipe dele. Então, isso é um trabalho constante. Eu falo que se você fica 15 dias sem falar com a equipe e sem dar feedback, você perde 50% do negócio. Olha isso. Porque tem muita coisa que vai passando. O restaurante é uma coisa viva. É todo dia. Então, se você não está lá presente e coordenando,
e corrigindo as coisas diariamente, quando chegar no final do mês, você já não consegue mais arrumar. Não a consegue. casa já está desorganizada. Já desarrumou tudo. É carro derrapando na chuva e já foi, né? Já bateu. Você, com a experiência toda que você tem, você acha que os restaurantes, assim, qual que é o cuidado que os donos têm que ter exatamente para não acabar fechando suas portas, os maiores cuidados que ele tem? Porque a mortandade de restaurante de São Paulo é muito, muito grande. Abre muito e fecha muito também. Tem duas coisas. A gente já fechou bastante restaurante também. Quando você erra ponto, era lugar, era proposta para aquilo, você tem que fechar. Mas tem que ser rápido antes que o prejuízo seja grande. Diz que o prejuízo menor é que você fecha logo. Se é rápido, qual que é o time que você dá para um restaurante pegar? Pegou, não pegou? É um ano, 18 meses no máximo. 18? 18 é o excesso, quando você acha que vai virar. Tá. Ali até 18 meses você segura, senão... Em 15 meses você já sabe o que vai dar. Passa a régua, fecha, assume o prejuízo e vai para outro. O prejuízo menor é que ele pega uma vez só. Quando você vai pagar a vida inteira, é problema. Uma vez só. Não, mas eu lembro bem, quando eu falei com você lá, que eu trabalhava na Interview e tudo mais, você estava chegando de São Paulo, né? Estava ali, né? Começando a tatear, entender a cidade de São Paulo, né? E eu lembro que você era um cara novato ali na cidade e tudo mais, e estava começando. Hoje a gente volta, depois de 40 anos, falar com você, a gente vê que encontrou um empresário, um businessman. E você fala de sustentabilidade, você fala de gestão, você fala de treinamento, você fala de planejamento, você fala de decoração. A pergunta é: aonde que você foi estudar? Quais cursos que você fez? O que você recomenda para esses donos de restaurante, para esse pessoal que está querendo abrir? Porque a tua mudança foi uma mudança extraordinária. Hoje tem bastante curso no mundo inteiro. Quando eu comecei não tinha. Não tinha? Tinha só o Senac. Só o Senac. Estava começando o Senac, mas era muito fraco ainda. Hoje nós temos universidades aqui. Então tinha alguma coisa isso fora, né? Você tinha na França, Itália, Espanha, já tinha alguma coisa, começava engatinhando na gastronomia. Mas hoje já tem muito lugar que você pode ir. E o que aconteceu e o que acontece? De lá até aqui, eu nunca parei de estudar. Nunca parei? Eu saí da escola, mas não saí dos livros. E não consegui sair até agora. Agora, na pandemia, eu aproveitei e fiz mais um curso de atualização lá com a Escola São Paulo de Negócio. Foram 2 anos. 2 anos? Tipo um pós lá bem... Muito bom. Agora eu já com 60 anos, mas eu resolvi voltar para lá, ficamos 2 anos. 2 anos. Era o Alexandre Fialho, que foi presidente da Cornerfeld, uma grande empresa de recrutamento, mas o Jorge Forbes, que era também junto. Jorge Forbes. Fizeram um belo curso, chamava SER, e aí eu fiz na pandemia. Estava parado, o movimento estava mais tranquilo. Na tua casa? Não, tinha presencial logo depois que voltou. Começamos antes, depois terminamos depois, né? Olha isso. Mas foi e aí a pandemia aproveitei. A pandemia mesmo, aproveitei para estudar mais e aprender. Fui aprender mais sobre vinho, continuo aprendendo, porque é uma coisa que gastronomia e enologia, você não pode parar de estudar. Sim. É igual, acho que medicina, você não pode parar de estudar. Tem toda hora, tá? E gestão de negócio, é uma atualização constante. Você fez a Fundação Dom Cabral também? Na Fundação Dom Cabral eu passei lá, mas foi para dar palestra e foi aprender com eles. Me fala dessa coisa da palestra, que sei que você gosta da palestra. Eu fui falar na época da... Qual que era o tema? Na Dom Cabral, foi falar também na FAAP. Na FAAP. Foi falar na GV, foi falar Olha isso. Na PUC em Porto Alegre, Recife, Brasília. Na época, que era o ministro? Ministro daqui a pouco eu lembro. Economia. Eles criaram as transnacionais. Quem eram as primeiras empresas que saíram do Brasil e quais os desafios que nós tivemos. Sim. Então, era sempre um grupinho de 2, 3, e as primeiras companhias que tinham saído do país, pós-abertura, né? Sim. Nós fomos uma das primeiras 100 empresas a sair do Brasil para investir fora. Então, todo mundo estava curioso na época, onde é que a gente tinha apanhado, como tinha apanhado. Então, eu ia para lá falar desde os estudantes até empresário, para ajudar aos brasileiros a fazer. Depois, na BIEC também, que é negócio de exportação de carne, também me chamaram muitas vezes para falar. E na real eu fui sempre contar onde estava o bocalo, onde é que eu apanhei, por que eu apanhei, quais eram as dificuldades. Olha. E aí todo mundo achava engraçado que eu falava, a dificuldade foi a mesma daqui, tá? Só que era em outro idioma. Outro idioma e a moeda era outra. E o custo era maior. O custo era maior. O custo do euro era assim maior. Mas os erros que se cometem aqui, cometem no mundo inteiro igual, não tem muita diferença.
Mas uma coisa que eu sempre tive a curiosidade de perguntar, agora eu vou te perguntar, quando você foi lá, quando vocês decidiram lá ir para os Estados Unidos, por que foi no par o ímpar? Vai você, vai o Jair, eu fico. Como é que foi? O Jair, por que vocês decidiram o Jair e você ficar aqui na operação no Brasil? Não, na época tinha bastante violência. Em 90 e pouco tinha muita coisa de sequestro, aquela coisa, e o Jair tinha um filho pequeno. Ele tinha um filho Quando nasceu, pequeno. quando você não tem filho, a vida está tudo normal. Vai levando. Está levando. E aí a opção foi por essa. Segurança, quem tem família, vai. Quem não tem, só perde você mesmo. Pronto. É você contra você. Então o motivo principal foi segurança. Foi segurança. Mas Foi ele segurança de duas coisas. Seguranças físicas, né? E seguranças financeiras. financeira. Porque aqui a gente estava vindo, foi logo depois do plano Collor, né? Tá. A pancada de tomar... A gente nunca teve economias, porque sempre investiu. Mas quando fez um pouquinho de economia... Ele foi lá e pegou o dinheiro. A Zélia Deixou pegou. só com cinquentinha. A Zélia pegou. Então aí pegou. que a gente acordou que tinha que ter uma outra fonte de renda. Tá. E aí vocês montaram a operação Sim. lá fora. E aí depois tudo disso mais. eu nunca fiquei 100% Brasil. De lá para cá... Você viajava lá para fora para conhecer as Bastante, casas, entender o bastante, sistema, bastante. tudo mais. Por que você imagina, porque os restaurantes brasileiros que vão por lá, a maioria não dão certo? Como aqui também não dá. Eu também abri negócios aqui que não deram certo. Não, Às vezes você não tem a assessoria certa, você não escolheu o ponto certo, você não tem o time certo para fazer, você tem na sua cabeça o que você vai fazer, mas não conseguiu transmitir para o time que vai executar. E aí acontece isso. Aconteceu comigo, acontece com os outros também. Então, não é que todos que foram, é muito duro a maioria. você fazer no Brasil. A E é maioria. muito duro também você fazer fora do país. Então, tem que chegar lá, meter a barriga no balcão e resolver os problemas diariamente. Não dá para deixar para amanhã. O problema está com você. Então, se não está dando certo, tem que resolver. E se não deu certo mesmo, tem que fechar mesmo. Sim. E eu acho que a maioria que foi, o gasto para fazer, hoje mesmo, vamos lá, 6 para 1 dólar, Sim. ou 7 para 1 euro, ou 7,5 pound, Sim. você vai investir, você tem que ter muito capital para ir. Está muito Porque capitalizado. esse negócio de dizer que lá fora tem crédito fácil, se você tem dinheiro, você tem crédito. Se você tem capital, você tem crédito. Se você não tem, você não tem. O Não mundo tem. inteiro é igual, tá? Exato. Ninguém, o banco de lá não é melhor que o daqui. generoso. Ele é pior que o daqui. Então, Generoso. essa história, mas lá é fácil para ter crédito. Não Tudo existe. 30 anos, Não não tem existe juro, 30, taxinha pequenininha tal, Sim. você vai lá e monta. Para você ter um olerite, né? De quanto você recebe por mês, aí ele vai lá e calcula quanto você pode pagar entre mês. E aí ele já te endivida de uma vez, por todas, e você passa 25 anos trabalhando para o banco. Sim, Não trabalha mais para você. para pagar o banco. Eu brincava com a turma aqui, e aqui agora começou agora também no Brasil, chegou agora. 30 anos depois chegou aqui. É o tal do consignado na CLT. Isso é um veneno. Porque um cara chega lá com vamos dizer, o meu metro lá, chega lá com um olerite de 10 mil reais. O banco já dá para ele 300 mil, pronto. Aí só para pagar juros ele trabalha mais 25 anos. Exatamente. Não paga É nunca. o famoso consignado. É isso uma você encrenca. Isso, o consignado que chegou agora na CLT aqui, que já tinha no aposentado, ele lá sempre teve. Gustavo Lerite, escolhe o carro que você quiser aqui, escolhe aqui. Então era um choque para quem chegou daqui lá. E agora o mundo está igual, aqui e lá, né? Exatamente. Então, esse negócio do crédito, lá ou aquilo é igual. Só Como que- é que você vai fazer gestão do seu crédito? Só que os juros aqui... Mesmo que você tenha. A diferença aqui é que no Brasil, né, você tem 5 bancos grandes, mega banco, lá tem 1000 bancos. Mas sabe que não é. Não, Quando eu aplico dinheiro aqui, certo? certo. 15% ao ano. Sim, Eu tomo dinheiro do banco a 23, 24. Sim. Tá. Lá eu aplico dinheiro quando? Então, ano passado estava... 4,5? Não, estava... Há 2 anos atrás estava 0,5%. Estava meio. Você aplicava meio, mas tomava 5%. Olha isso. Então o spread lá é maior que aqui. Ah, tá diferente. O jogo é outro, né? O jogo- Quando você olha para o spread, fala, O jogo é outro. e é difícil ganhar dinheiro também, né? Não, não é fácil. O mundo inteiro é igual. Não é fácil. Ari, me fala uma coisa. Eu comentei, uma vez eu falei com você, lá atrás, bem lá atrás, quando você começou aqui em São Paulo e tal, você começou a perceber que a tua gestão estava um pouco confusa, tal, a administração. E você falou, poxa, eu preciso arrumar essa casa de uma forma bem profissional, que quem sabe lá na frente um dia eu venha a vender, e eu quero ter a casa arrumada, certinha e tudo mais, e você foi procurar uma dessas empresas de auditoria. Teve isso mesmo? Teve sabe que é uma história mais engraçada. Mais engraçado. Eu tinha um cliente lá, Trabulsi.
Trabuzzi. O Trabuzzi era presidente da Andersen Consult. Da Andersen. E aí depois foi para Deloitte. Quando ele estava na Deloitte, eu o conheci. Tá. E ele ficava me questionando, ele era um árabe, ele ficava questionando você, provocando, fazia provocações. Provocações. Como é que você faz isso? Como é que você faz isso? No começo, eu achei que ele estava querendo fazer um restaurante. Tá pesquisando demais. Eu falei, tá pesquisando demais. Eu falei, esse árabe aí vai fazer um restaurante. Mas eu fiquei amigo, e ele ficava toda vez que ele vinha almoçar, ele vinha umas 2 vezes por semana lá almoçar. Só provocar. Aí ele chegava no bar, pedia um drink, e aí eu já encostava. E ele já começava a me questionar e eu... Dando corda. Aí eu comecei a questionar ele. Aí o que você faz? O que não faz? Não. Sempre trabalhei em consultoria, por isso eu tenho essa curiosidade para saber como é que as pessoas tocam o negócio dele. Pô, eu falei, eu estava precisando de você. Tenho que arrumar como é que funciona tudo aqui. Eu sou mais ou menos nesse negócio. Tenho um contador, tenho tudo, mas eu preciso arrumar a casa aqui. Aí ele falou, eu não posso fazer isso porque eu sou presidente do conselho. Eu falei, cara importante. Presidente do conselho. Aí ele falou, mas eu vou te mandar uma pessoa aqui que vai te ajudar inteiro. Ele mandou uma pessoa muito legal, a Sueli, me lembro até o nome dela. Depois ela ficou como diretora financeira da Avon, porque eu conheci o Ademar lá atrás também, quando era Ademar. E ela era menina esperta, tinha trabalhado fora em consultoria, e 6 meses botou uma casa em ordem. Arrumar a casa. 100% tudo em ordem. Naquela época você tinha 2 unidades. Tinha 2 unidades. Eu acho que aí foi o grande start, cara. A gente começou a ter medidas, como é que fazia o negócio rodar, e de lá para cá minha vida inteira foi baseada em números. Mais racional, menos emoção. Sim. Emoção já tenho vendido até cliente, mas começamos a levar para o racional e pelos números, e os números começaram a coordenar. Então, e aí a Deloitte ficou... A Deloitte é minha auditoria até hoje, tá? Até hoje? Até hoje. Depois eu passei pela KPMG, passei pela Andersen, passei pela Price, porque tinha que trocar de tempos em tempos quando tinha os fundos, mas hoje eu voltei para a Deloitte, estou com a Deloitte de novo. Até hoje. E você acha que foi decisivo na hora de vocês chegarem à conclusão que vocês iriam vender, você estar com a casa toda arrumada, tudo certinho? Eu me lembro que eu falei, Trabuzzi, tem uma proposta aqui os caras querem fazer investimento comigo. E o que eu falo? Ele falou, investidor nacional. Internacional. Eu falei, ele falou o que você quiser. Eu falei, como assim? Ele falou, você é uma mosca branca no mercado. Não tem nenhum na América Latina que tenha o teu histórico. Olha. E aí nem eu sabia que eu estava tão bem. Então a gente tinha o maior escritório de advocacia do mundo, que também é meu escritório até hoje, que é o Trench Watanabe aqui, que é associado ao Baker McKenzie, que me acompanha desde os anos 90. Né? Olha isso. Estou há 30 anos com ele junto. Então, tinha a parte jurídica, o maior escritório de advocacia do mundo. Olha isso. E eu tinha uma das Big Four. Então, nunca tive uma auditoria menor. Então, o que tinha de menor no mundo, e eu investia, nesta época. Investia caro a hora. Você me lembra o Ronaldo, jogador fenômeno. Uma vez ele fez um comentário que eu registrei bem. Falou, eu nunca fiz economia com bons escritórios de advocacia e nunca perdi um contrato. Todos os meus contratos eram redondos, gente séria, profissional, sempre pagava bem, nunca tive problema. Você ia por essa linha. E sempre foi pressão. Mas isso foi induzido pelo Trabuzzi e pelo pessoal da Deloitte. Outro cara que me ajudou demais, faleceu já também, meu amigo foi até o fim com ele, que era o Gilberto Bucão. Ele era o presidente da Becks Dixon, uma empresa de seringa global. E ele começou do base, era um gaúcho, começou de base como eu, mas depois ele virou presidente e virou do Conselho Mundial. Olha. E esse cara me ajudava demais, porque ele era um outro cara que chegava e me provocava. Como é que tá o teu negócio? Como é que tá o teu negócio? Mas daí ele brincava um outro. Tirou férias esse ano? Quando eu não tirava, ele falava, o negócio vai começar a andar mal. Já comprou um avião? Já comprou uma Ferrari? Quando eu falava, não tirou férias. Não, ele falava, isso você não precisa. Porque eu conheci ele ficou milionário como presidente de empresa e fazendeiro. E ele tinha uma Cherokee, sempre teve aquela Cherokee. Sempre a Cherokee. Não trocava nem de carro. Olha isso. Então, eu falava, pô, isso é um bom exemplo para seguir. Então, meus carros, se eu falo, meus carros têm 15 anos. 15 anos. 20 anos, porque eu não tenho... Eu tenho um carro 2003 ainda. Opa! Porque eu não troco. Você lembra o Antônio Emílio de Moraes? O Antônio Emílio de Moraes andava com uma caravan velha, uma caravan para cima e para baixo, e era o Antônio Emílio de Moraes, descia da caravan. Então, aprendi com esse cara. Aprendi. Então, o Antônio Emílio, o Gerdau. Eu criei uns espelhos de gente
Que Eu falo, foi, esses caras deram certo. Então, ficaram vamos ver o que eles referências fazem. Vamos ver o que eles pra fazem. Isso é importante. Aí me fala, aí você chegou e falou para essa proposta, que aí você entendeu que você não sabia que você estava tão bem. Aí Aí eu falei, você então, já que vocês estão aqui, eu vou mandar faz a por ele. avaliação. Faz a avaliação, valuation. Valuation. E aí, Aí já tinha como falar com as pessoas. sim, aí chegaram, fizeram. E eu falo, mas como é que você programou para venda? Não é assim. Eu sempre fui um compra e venda. Tá. Eu montava um negócio, ficava um ano, vendia, montava outro negócio, comprava um ano, vendia. Tá. O único negócio que eu segurei 30 anos foi esse, Tá, que era o base, né? E os outros eu investindo e saindo. tá. E agora eu estou de novo no NB e já estou 12 anos. 12 anos. Já estou ficando velho lá. Não. 12 anos. Falando isso, o NB faz 35 anos esse ano. Que é a minha irmã que fundou, como na Brasa, lá em Porto Alegre. Exato. Mas daí nós modificamos o conceito, mudamos a apresentação em 2012, mas ela vai fazer 35 anos agora em agosto. Tá. Da fundação lá, e está ainda lá a primeira loja. Lá na Ramiro, vai fazer 35 anos que tem. Aí, Então, ela começou com um boteco que servia comida para os taxistas, e era um lacartizão. depois começou a servir carne, depois virou rodízio, espeto corrido, e aí depois agora nós mudamos, em 2012 mudamos de novo para o menu de degustação do NB. Me fala, só para a gente virar essa chave. Aí você chegou num acordo, vendeu lá o teu business e tudo mais, ficou de quarentena. Quanto tempo você ficou? Não fiquei de quarentena. Não? Porque assim, eu não tinha nenhuma cláusula de não compete o dia que eu saí. Não tinha. Tinha quando eu vendi a primeira fase, que tinha que ficar 5 anos. Eu fiquei 5 anos, entreguei tudo que estava no contrato, mais que devia entregar. Todo mundo feliz. Chegou 5 anos depois, eu tinha a opção de comprar de volta ou vender. Eu achei que era melhor vender. Pelo momento, por tudo, e quando eu estava na vida, achei que eu podia ficar o resto da vida sem fazer nada. Aí foi viajar para os lugares que eu tinha passado, de novo. Você fala isso sem fazer nada. Eu lembro que uma vez você falou, Roberto, eu adoro andar de navio. Sou apaixonado por cruzeiros marítimos. Gosto de barco. E você saiu pelo mundo aí viajando de navio, e parece que quando você descia na cidade, você ia pesquisar comida, restaurante, para saber as novidades. Era mais ou menos isso? Não, eu visitei quase todos os restaurantes estrelados da época. Olha isso. Eu visitei quase todos, tá? Porque a inspiração era França e Itália, né? Depois veio a Espanha também, eu corri para a Espanha também. Mas de serviço, eu sempre fiquei com o serviço francês, que era uma baita escola, ainda até hoje, e também de tendências, né? É igual moda, você tem que ir para aí onde está a tendência. Exato. Os Estados Unidos não eram fracos, né? Agora está melhor, a Inglaterra está melhor. E o Japão, a evolução foi fantástica, mas eu acabei rodando tudo isso para aprender sobre comida, gastronomia e serviço. Você chegou e enologia, né? Eu visitei produtores de vinho dos 4 cantos do mundo. Olha isso. Muito Chegou uma época que eu até queria fazer uma vinícola. Ainda bem que não fez. Graças à minha mulher, o Galvão Bueno fez. O Galvão Bueno fez. Não, minha mulher falou que chegou uma hora que a gente foi visitar tanto vinícola para comprar na Espanha, Portugal. Nessa época que eu tinha vendido, na Argentina, no Chile, até no Rio Grande do Sul foi ver. Aí minha mãe um dia falou, compra os teus vinhos, que é muito mais fácil, viu o trabalho que dá esse negócio aí, e não dá resultado. Não dá resultado, a conta não fecha. A conta não fecha. Saiu fora, né? Vendeu lá para os gringos e tudo mais. E o NB? O NB nasceu do quê? Porque me fala um pouquinho do sistema do slow food que você implantou no NB, que é diferente do sistema dos rodízios tradicionais, não é isso? Na real, com esse negócio da proximidade com o cliente, eu fiquei escutando tudo que ele me pedia. E o cliente, na época, já me falava, eu não quero levantar para ele um buffet de salada, eu quero que venha um pratinho até que ele está fazendo reunião, eu não queria levantar. E já tinha muita gente que fazia isso. Quando foi dar a volta, minha irmã tinha o Na Brasa lá em Porto Alegre, que era tradicional. Sim. Bem tradicional, mas já tinha ganho, assim, 12 prêmios da Veja, Guia 4 Rodas, a marca mais lembrada do Sul, era uma bela marca. Na Brasa. Na Brasa. Aí eu, falando com a minha sobrinha, que estava fazendo na época engenharia de produção, e eu falei, uma engenheira, vai ter ideia nova. Eu comecei a contar as histórias, falei, vamos fazer esse negócio junto, na minha volta. Falei, vamos limpar tudo isso, vamos fazer um negócio atualizado, para quando vocês chegarem, você e os meus filhos, vai estar tudo atualizado, não vai estar nada velho. E aí a gente tirou os buffets de salada, tirou tudo, criou uns cardápios. Pascal Valerot
Me ajudou a fazer. Valerô, lembro dele. Levei ele para Porto Alegre, ficou 2 anos lá. 2 anos ficou lá? Ficou lá 1 ano e meio, quase 2. Eu lembro que você uma vez, aqui você estava com ele no começo, aqui na... Ele ficou comigo quase 10 anos. Quase 10 anos? Olha isso. E aí aí implantamos todo esse conceito, levei ele para... Levei um francês para fazer churrascaria, foi engraçado. Ele foi dar uma entrevista na RBS lá, e aí o repórter perguntou, o que você veio fazer um francês aqui numa churrascaria em Porto Alegre? Ele falou, vem juntar as 2 melhores coisas do mundo, o churrasco gaúcho com a culinária francesa. Então ele desenvolveu, foi bem bacana essa fase, fizemos uma bela apresentação dos pratos, muitos pratos estão ainda até hoje no cardápio. Isso começou lá o NB com essa proposta? E aí fizemos essa transformação, essa mudança toda, e depois estava tudo acertado, formatado nas 2 lojas de Porto Alegre, aí foi, agora vamos para São Paulo. Foi em 2014, aí viemos para cá. E aí a primeira foi ali na... Vereador José Diniz. Vereador José Diniz, depois no ano seguinte já fizemos, foi tudo seguidinha, né? Fizemos Vereador, fizemos a JK e fizemos a Faria Lima. Hoje, tudo num ano e meio, cada 6 meses fazia uma. Hoje, quantas casas tem o NB? Hoje tem 10. 10 casas. 10 lojas esparramadas. Estão 6 em São Paulo, mais Campinas, Goiânia e Porto Alegre. Esse sistema Slow Food, me fala um pouquinho desse sistema. Porque aí, com isso, nós deixamos... qual que era o segredo o segredo da NB? Se você tem as 2 coisas junto, o melhor do à la carte com o melhor do rodízio. Sim. Então você tem um sistema de degustação, que eu peguei dos restaurantes franceses quando fui lá, porque tudo era degustação, e virou moda no mundo, né? Sim. Então eu adotei o nome deles, e dos italianos também. E quando você está no à la carte, qual que é o problema? Da carne esfriar. Ar-condicionado, frio, e você pega uma peça de 250, 300 gramas, ele esfria. Então qual o negócio do NB? Que você tem aos poucos. Você vai degustando. Então, você pega um pedaço de uma carne, um pedaço da outra, ou pega a mesma carne. Eu só quero comer uma carne. Sim. Você vai ter aquela, mas vai comer aos poucos. Então, você tem uma... E pegar a salada também, e a salada vem empratada. Os complementos. Então, você não tem aquele negócio de ter que levantar. Se tirou a circulação de dentro do salão, porque todo mundo levantando, a circulação ficava meio caótica. Né? Entendi. Então, nós conseguimos dar uma quietada, deu um outro... Você consegue ir para lá com a família, consegue ir com negócios, deu uma acalmada no... Aquela correria dos garçons com aquele espeto. Ficou mais calmo. Você tem o cara passando, mas é uma coisa mais tranquila. Você não tem mais aquela coisa da corrida. E a ideia é uma carne por vez. Você come uma carne, depois come a outra, depois come a outra, e você faz uma refeição de 1h30, 2 horas. E não uma refeição... Se a pessoa quiser ir lá e fazer em 15 minutos, tem gente que come em 15, 20 minutos. Ele tá muita pressa. Tem problema de horário. Então. Mas o ideal é que você faça um slow food é uma churrascaria slow food. Você vai ir lá e aproveitar. Tem um almoço de 1h30. E pegou, está consolidado, e você abrindo cada vez mais casas. Não, a gente está abrindo, a ideia é sempre uma por ano, né? A gente tinha um programa de 10 anos, então 10 anos, 10 lojas, tá? Tá as 10 lojas aí. Fizemos um programa mesmo com a pandemia. Mesmo com a pandemia. E aí algumas lojas a gente tem os dois conceitos, que são o NB e o NB do seu jeito. O NB do seu jeito? O NB do seu jeito é que, eu não quero menu de degustação, porque eu não estou com esse tempo de 1h30 para fazer. Sim. Mas ele quer um corte só, ele vai pedir um corte e a salada. Ele escolhe no cardápio a salada, escolhe o corte, escolhe o acompanhamento e faz o cardápio do jeito dele. Tá, e tem um preço Isso já X. tem... Tem um cardápio, você escolhe o preço do cardápio de cada produto. Isso já tem em Campinas, Goiânia, aqui no Campo Belo, na Brasleme. Essas tem metade das lojas que já tem esse conceito. A gente está fazendo essa mudança agora nos 35 anos dela. Ari, eu entrevistei muito donos de restaurante aqui. Um dos maiores problemas que eles encontram, até para ter planos de expansão, abrir novas casas, é gente, material humano. Não acha gente para contratar, não tem comim, não tem garçom, não tem gente que queira trabalhar. Olha, tem 200 milhões de pessoas no Brasil. Como é que você consegue montar tantas casas e manter esse padrão, né, essa qualidade que você realmente sempre mantém nas tuas casas? Onde é que você vai buscar esse pessoal? Não,
Porque os buscar, gaúchos você não Eu traz não mais, vou né? buscar, Com as bombachas, Eles batem na porta. eles batem na porta. Olha isso. Essa semana mesmo eu estava falando com um menino que virou maître, e agora está gerente de atendimento, eu acho que até a função dele. E eu perguntei, como é que você chegou aqui? Sim. Eu tenho curiosidade. Ele falou, olha, eu tentei 3 vezes. Eu cheguei aqui, bati na porta para fazer entrevista. A primeira vez não me entrevistaram direito. Voltei depois, um mês depois. Depois voltei mais um mês depois, aí consegui a vaga aqui. Olha. Eu falei, mas daí, quando você vai treinar as pessoas, você vai tratar como eles se trataram ou vai tratar melhor? Então, eu acho que esse é o caminho. Cada um deles lá dentro tem uma história. E então eles têm que preservar a história deles e o compromisso com a empresa e com o cliente e com eles mesmos. Então, por que eu montei os meus negócios? Porque eu não estava satisfeito como eu era tratado lá. Eu não estava satisfeito do jeito que a coisa andava. Então, eu achei que eu podia fazer alguma coisa melhor. Eu me lembro que eu trabalhei 1 ano e meio quase 2 anos, sem ter registro de... Eu só percebi isso agora quando fui me aposentar. Agora que vai... atrapalhou. Atrapalhou. E isso na minha cabeça ficou naquela época que eu jamais faria a mesma coisa com qualquer colaborador meu. Olha. Então, por aquilo que você passa, você tem que deixar o mundo melhor. E é isso que eu faço com todos os colaboradores nossos, com todas as conversas que eu tenho. Eu fiz um pedaço, estou fazendo uma parte do meu pedaço. Deixar o mundo melhor daquilo que eu peguei. Então, a minha parte na área de restauração, na área de gastronomia, acho que eu agreguei bastante nesses quase 50 anos. Com certeza. E eles estão chegando agora, eles vão ter a caminhada deles para fazer. Agora, se eles fizerem pior do que nós estamos fazendo, eles não estão agregando nada para o mundo nem para eles. Sem dúvida. Então, eu acho que essa troca da equipe, essa troca com o cliente é que vai dando o fundamento do negócio. Uma coisa importante que nessa trajetória lá do Fogo, vocês formaram muita gente. Eu vou nos restaurantes aqui, pô, Norberto, eu te conheço lá do tal, conheço você do Fogo. Impressionante a quantidade. E hoje são proprietários de casas. Vocês formaram muitas pessoas que hoje são donos de restaurantes. Mas que estão no mundo inteiro. Isso é muito bom. Mas estão no mundo inteiro. No mundo todo? Agora em março eu estava lá na Coreia. Na Coreia? E eu postei uma foto que eu estava lá na Coreia com um grupo. Ah. Aí, mais 2 minutos depois, um cara escreveu, pô, que legal, você está aqui na Coreia, eu tenho 4 churrascarias aqui, vem me visitar. Tinha trabalhado comigo há 30 anos atrás. Isso já aconteceu na Coreia, Dubai, quando estava lá, no Japão, aconteceu isso na Europa. Eu tenho alguns que eles estão lá com o negócio e eles tiram dúvidas comigo. Como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Olha, que incrível. Tem uma carta aberta de gente que empreendeu, não só aqui no Brasil. Fora, inclusive. Fora do Brasil. Olha, e eu deixo essa porta aberta, muitos deles ainda falam comigo. Me fala do Maremonte. Como é que você entrou no Maremonte? Você entrou lá, você tinha um pedacinho, depois você comprou, mas agora... Como é que ficou? Eu nem entrei. Você não entrou? O Maremonte foi assim. Em 2014, logo depois da Copa, eles me procuraram que estavam com dificuldades lá, porque eles estavam fazendo uma expansão e estavam com dificuldade. Saiu da praia, estava em São Paulo, 2012, 13, quando eles começaram a fazer esse processo. Nós entramos lá em 14. Eu não entrei, eu indiquei uma pessoa de um fundo de investimento, que era meu amigo, para ir lá entrar. E ele foi lá e comprou 30% do negócio, e aí, para dar ao novo, quitar as contas e fazer. Tinha o restante lá. Tinha. E aí um grupo que ficou lá com o restante. E aí esse meu amigo só me fez um desafio. Ele falou, não vou fazer nem due diligência. Falou que os caras são teus amigos, eu vou lá, vou botar o dinheiro, eu vou trabalhar, o Miranda. E aí o que aconteceu? O pessoal ocultou algumas coisas e ele começou a colocar mais dinheiro. Daqui a pouco ele já tinha 110% da empresa. 110. Foi pegando pedacinho. Não, é porque não pagava, vai perdendo. Foi pagando. E aí nessa conversa, quando eu estive lá atrás com ele, ele falou, mas se der errado com eles, você vai ter um compromisso comigo que vai me ajudar. E na hora de colocar o dinheiro, eu ajudei a colocar o dinheiro, para ficar os 110. E aí chegou uma hora que eu disse, não, vamos ter que assumir isso aqui, porque senão o prejuízo vai ser grande. Não vai parar de vir. E aí eu vi que tinha uma boa marca. E quantas casas ele tinha naquela época? Tinham 3. 3 indo para a 4ª. E aí era uma boa marca, estava na praia e estava aqui. E tinha um time muito bom de trabalho. O time era bom. Muito bom. O Ricardinho tinha feito um bom trabalho com o time. Então eu falei, beleza, vamos lá, agora é só polir e arrumar, ajeitar o resto que falta financeiramente e aí começar a expansão. Aí quando eu entrei,
recebi uma notícia excelente. As lojas da praia não tinham mais contrato, porque eles iam construir um prédio onde estavam as Olha lojas isso. da praia. E tinha duas lá embaixo. A sorte que daí o pessoal da Sobloco, muita Sobloco. gente boa, falaram o seguinte: escolhe o lugar que você quer, a gente faz um selfie para você e você faz o projeto que você quiser aqui. E aí fizemos aquela beleza que é lá na Riviera, com a Maremonte de lá. Olha. E aí isso deu a projeção para o resto. Aí a gente começou a fazer mais Maremonte. Hoje são 11 unidades. 11? Hoje você assumiu a operação total? Eu assumi em 2015. 2015. 15. Hoje quantos De 15 para funcionários 10 você... anos já. GoAir, eleita a maior grife editorial do Brasil com o melhor conteúdo de lifestyle e gastronomia para quem curte o lado bom da vida. Revista, portal, aplicativo e eventos com experiências exclusivas sobre moda, beleza, saúde, comportamento, gastronomia, turismo, automóveis, business, tecnologia, cultura e entretenimento. Acesse goair.com.br e nos siga nas redes sociais para descobrir uma nova GoAir. Positiva como sempre, relevante como nunca. 10 anos. Quantos funcionários você tem no NB, na operação da NB? As duas juntas são 680. 680. Tudo CLT, não tem PJ, tudo redondo. No PJ tem a parte de terceiro, né? Contabilidade, advogados, a parte... uma parte que não é só para nós, eles trabalham em outras coisas, PJ junto. Mas do restante é tudo PJ, tudo CLT. Para aqueles iniciantes, aquele pessoal que está assistindo a nossa entrevista, tem um sonho, uma referência, é um ícone. Você virou um ícone do setor de gastronomia, você é um grande case de marketing, né? Todo mundo conhece você, o Ari, e falam, eu estou nesse mercado há 40 anos, a gente ouve. O que você deixaria de mensagem para aquele jovem que tem na cabeça aquele sonho de repente ter o seu negócio, ter o seu restaurante, empreender? O que você deixaria de mensagem para esse pessoal? Mensagem não, vou deixar uma provocação. A provocação. O sonho é a melhor coisa do mundo, você tem que ter sonho, tem que ter sonho. Senão não vai realizar. Agora, a provocação é como você vai realizar o seu sonho. Então, onde é que você vai buscar conhecimento? Em quem você vai apostar? E como é que você vai dar o primeiro passo? Porque o mais difícil é dar o primeiro passo, é dizer, agora eu vou apostar minhas economias para ser um empreendedor desta área. Ou então agora eu vou fazer um plano de carreira para eu me tornar um diretor dessa companhia. Ou virar um sócio dessa companhia. No nosso caso, nós trabalhamos com... depois de ele entra como maître, gerente, de gerente regional, plano de carreira até virar sócio. A minha ideia é que no futuro, daqui a pouco eu já estou com 63, daqui a pouco tenho mais uns 17 ainda para chegar onde eu quero, mas que a companhia fique na mão desses caras. Então, aos poucos, eu já estou passando as ações para eles. Teus filhos têm interesse, vão estar na operação, já estão? Meus filhos são jovens, estão estudando fora, vai depender deles, da aptidão deles. Eu tenho uma sobrinha muito bem preparada, fica lá no já está no conselho. Está no sul, está aqui, está lá, ela está no conselho. Conversamos muito, ela é excepcional, a menina. Eu acho que ela está com 30 e eu gostaria de ter o conhecimento que ela tem hoje com 30 anos. Olha que maravilha. Ela tem o conhecimento, eu estou com 60, do que ela tem o conhecimento que eu tenho com 30. Então ela tem uma carreira exemplar, e a gente está trabalhando ela nos últimos 10 anos, desde que ela formou, para conseguir tocar, ser presidente do conselho, tocar tudo. E os meus filhos, e o meu acordo com ela é o seguinte: eu vou te dar todo o apoio, vou estar do teu lado, vou fazer os primeiros 10 anos, depois você vai fazer os próximos 10 anos, e você vai treinar os meus filhos, porque ficou mais fácil eu treinar ela. A conversa comigo com ela é mais respeitosa, ela escuta mais a minha filhada, é muito gostoso de estar junto com ela. O filho, você acha que ele tem umas barreiras, questionamentos? Não, os filhos sempre ficam... A gente cobra demais, né? E exige demais. Eu falei, você tem que fazer esse trabalho com eles. E ela já começou a fazer esse trabalho com eles. Então, é um interlocutor no meio, que daí a coisa fica tudo mais leve, né? A família fica leve, tudo funciona. E tudo funciona e caminha. E é o sucesso, não é? Vocês realmente é um sucesso. E por isso que você já foi capa da GoAir várias vezes, entrevistas várias vezes. E a gente realmente admira teu trabalho, cada vez mais. A primeira vez que a gente tem esse bate-papo aqui, gravando, a gente conhece há tanto tempo, eu já falei com tantos donos de restaurantes. E quem me fala realmente é um fã teu, é o Dias Lopes, que esteve sentado nessa cadeira aí, faz
umas 3 semanas. Norberto, você tem que entrevistar. Vou falar com ele lá, vou entrevistar ele, porque ele tem uma história bonita, uma trajetória de suceesso e tal. Dias é outra pessoa fantástica. Eu esqueci dele falando nessa conversa. É tanta gente que eu esqueci. E o Dias é um cara fantástico. Estou junto com ele há 30 anos. Ao mesmo tempo, né? Exatamente. A gente vai junto com os amigos, vai caminhando. Vai caminhando. Tá aí. Bom. Ari, obrigado por você ter vindo aqui, dar essa entrevista para a GoAir. Estou muito feliz, estou muito contente. E a gente está caminhando, estamos juntos aí. Você está na revista, está nos nossos eventos. Eu realmente estou muito feliz aí ter você aqui no nosso estúdio, deixar essa mensagem linda, bonita, de profissionalismo. Você é um vencedor. Muito obrigado. Você é um vencedor. Né? E eu acho que o nosso time lá, o time teu, o meu, é que carrega... toca o bumbo todo dia. Exatamente. É eles que... O compromisso nosso é com eles. Exatamente. É um prazer imenso estar aqui. Obrigado, Ari. Valeu, amigos da GoAir. A gente se encontra pela cidade. Valeu, tchau.